Como vai ser o novo sistema administrativo e organizacional do futuro? Essa é uma das perguntas que muitas pessoas fazem, porque almejam melhorias e um mundo melhor de se viver. As opções mais possíveis já existem. Então se prepare e mantenha-se assistindo, porque você vai conhecer o que é o IBRNI e a ASBGESF. Recomendo que clique no link ao lado do vídeo e acesse o canal, e assista esse vídeo mais vezes com paciência para você poder entender algumas disposições e alguns dos benefícios que é possível você ter no futuro. Vamos começar com a seguinte pergunta: como acabar com a miséria, fome, falta de renda em termos do dinheiro em um país? A resposta pode ser mais simples do que você imagina. 1. Crie e aplique um imposto somente para gerar fundos, para completar o valor que falta para as pessoas pobres terem o valor de um salário mínimo completo no final de cada mês. 2. Após aplique a mesma taxa no poder de venda, assim criando um imposto bilateral, isso provoca um efeito de retração neutra do mercado com o poder de compra das pessoas. Ou seja, um exemplo usando valores hipotéticos. Se com R$100 você compra 10 sacos de arroz cada um custando R$10, com R$60 é possível você comprar os mesmos 10 sacos de arroz, só que cada um custando R$6 cada. A diferença de 100 menos 60 é igual a 40, que é equacionada de forma integrativa para completar o valor que falta para as pessoas terem o valor de um salário mínimo completo. Assim você não perde o poder de compra, e é estabilizado o poder de compra de quem está ganhando abaixo de um salário mínimo por mês. O segredo aqui é fazer o poder de compra ser uma razão por um determinado período de tempo usando a simplificação. Observe a matemática abaixo. Podemos chamar isso de Imposto Bilateral de Retração Neutra Integrativo, IBRNI. Onde tem-se IBRNIPC, aplicado sobre o poder de compra, que é igual ao IBRNIPV, aplicado sobre o poder de venda. O IBRNI não duraria o mês inteiro, existe o período que todos comprariam e venderiam com benefício do IBRNI, e após o término do período, as pessoas podem ajustar os preços. A duração do IBRNI durante o mês funciona como um fader, que pode ser usado pelo governo para controlar a inflação. Em teoria, com a estruturação do IBRNI, seria possível todas as pessoas pobres serem formalizadas e trabalharem em um sistema de reserva de trabalho, com segurança social igual à de pessoas concursadas, ganhando no mínimo um salário mínimo e etc. Quer entender? Mantenha-se assistindo esse vídeo. Como seria a implantação, implementação e gestão do Imposto Bilateral de Retração Neutra Integrativo, IBRNI? Primeiro tem que ser somado o poder de compra de todas as pessoas do Brasil, que estão com o poder de compra acima de um salário mínimo, inclusive os fundos do governo, para calcular a taxa, X, igual ao IBRNI, e usar ela para simplificar o poder de compra e venda de maneira integrativa. B. Saber o valor que falta para completar um salário mínimo para cada uma pessoa que está com o poder de compra abaixo de um salário mínimo, no final de cada mês. Assim tem-se a seguinte equação para calcular a taxa. A vezes X é igual a B. Um exemplo hipotético e aproximado: imagine que somando o poder de compra de todas as pessoas do Brasil, A é igual a 4 trilhões, e que, B, é a quantidade de pessoas desempregadas sem o salário completo, que seria 15 milhões de pessoas vezes R$1.412, que é o salário mínimo. Montando a equação. 4 trilhões vezes X é igual a 21 bilhões e 180 milhões. Resolvendo a equação tem-se X é igual a 0,0053, ou seja, a taxa de IBRNI seria aproximadamente 0,0053, ou 0,53%. Assim, se você tivesse ganhado um salário mínimo e meio no final do mês que é igual a R$2.118, seria descontado 0,53% que é igual a R$11,22, e a mesmo você receberia um decréscimo de 0,53% nos produtos e serviços que você compraria durante o período de vigência do IBRNI no mês. Isso mantendo seu poder de compra, tendo segurança social análoga de que é concursado, e contribuiria com R$11,22 que é um imposto que faria com que 15 milhões de pessoas tivessem um salário mínimo completo dentro de um sistema de reserva social de trabalho. O que pode estabelecer o poder de compra e trazer segurança para investidores. Provavelmente você nunca mais se preocuparia em perder sua moto, carro, casa porque não consegue pagar os impostos ou as prestações, por causa de falta de emprego. Isso seria alguns dos possíveis benefícios. Mantenha-se assistindo o vídeo para entender como seria a implantação, implementação e gestão do IBRNI.
Como saber os valores que falta para completar um salário mínimo, para cada uma pessoa que está com o poder de compra abaixo de um salário mínimo no final de cada mês, que são os valores de B. 1. É necessário criar uma instituição social híbrida, sem fins lucrativos. A princípio podemos chamar de ASBGESF. 2. É onde coleta e repassa os valores que vêm do IBRNI, que podemos chamar de royalties descentralizados do que representa o nível de capacidades e necessidades de momento humano, ou o RTGD. 3. Onde recebe e repassa os pagamentos das prestações de produtos e serviços das pessoas que estão com o poder de compra abaixo de um salário mínimo no mês. Onde gera-se notas fiscais híbridas de prestação de produtos e serviços. São notas fiscais que funcionam como contrato e registro de necessidade aberta para quem quiser prestar o serviço, ou seja, gera cadastro de necessidades e capacidades. É semelhante aos serviços de aplicativos. 1. Nas BGESF, é onde todas as contas bancárias da pessoa seriam listadas e somadas para verificar se a pessoa estaria com o poder de compra abaixo de um salário mínimo durante o mês. Esses valores ficariam ocultos se a pessoa estiver com um poder de compra ou saldo acima de 2 salários mínimos em hipótese. 2. Toda vez que a pessoa cujo poder de compra cair abaixo de um salário mínimo, ela passa a gerar notas fiscais híbridas da prestação de produtos e serviços nas BGESF, assim no final do mês é possível saber o valor que está faltando para completar um salário mínimo da pessoa, assim sendo possível ter a base de cálculo ou valor de B para calcular a taxa IBRNI. 3. As instituições bancárias sofreriam uma reforma, onde em um mesmo banco tem a conta corrente, conta poupança e passaria a existir a conta de royalties a título gratuito descentralizados e integrativos que é o RTGD, é onde recebe os valores vindos do IBRNI, que completa o valor que falta para a pessoa ter um salário mínimo completo. A pessoa só gasta os valores da conta RTGD, se tiver gasto todo o dinheiro da conta corrente poupança. São valores que têm prazo de validade, assim é uma opção do governo deixar os valores do RTGD, não somar para a economia individual da pessoa, que o máximo é um salário mínimo RTGD, já o D da conta corrente poupança podem sobrepor o RTGD, e somar para a economia da pessoa. Assim tem-se a equação do salário mínimo RTGD, onde C é o padrão que é um salário mínimo. 4. Toda vez que você precisar de um serviço, por exemplo, um pedreiro, você pode ligar para o pedreiro e pedir o serviço, e após entrega do serviço, é só gerar a nota fiscal híbrida nas BGESF, e em vez de você pagar para o pedreiro, você paga para as BGESF, e no final do mês as BGESF repassa o valor dos serviços para o pedreiro. E no caso se o pedreiro estiver com o poder de compra abaixo de um salário mínimo no final do mês, o valor vindo do IBRNI que é usado para completar um salário mínimo para o pedreiro, também é repassado. Se você não souber qual trabalhador contratar, basta deixar a nota fiscal híbrida de necessidades e capacidades em aberta nas BGESF. PIEC. Princípio da individualidade da estrutura da capacidade, no que se refere ao nível de ciência, força, rapidez e autonomia. PIQ. Princípio da individualidade de interação da capacidade, no que se refere à interação do nível de ciência, força, rapidez e autonomia. 5. A ASBGESF pode possuir 2 equipes específicas e mais outros que necessário por padrão. A equipe PIEC que acompanha e faz os cadastros de capacidades, e a equipe PIQ que acompanha e faz os cadastros de necessidades. Em teoria o cadastro de necessidades e capacidades possa ser feito diretamente no site das BGESF pelas pessoas interessadas e associadas. As equipes PIEC e PIEC têm como competência principal fazer acompanhamento social, identificar vulnerabilidades, levar informação, auxiliar as pessoas associadas e não associadas às BGESF. 6. A ASBGESF é uma instituição democrática que você pode trabalhar associado com a opção de cadastro ativo ou não ativo por sua livre escolha. A pessoa poderia ativar ou desativar o cadastro no início de cada mês, para o governo contabilizar ou não contabilizar os ganhos da pessoa. No entanto, se você não estiver associado às BGESF, você receberia outro tipo de benefício social, no caso se precisar. Comece a imaginar a eficiência. Se você terminar o ensino médio e passar no vestibular, é só você ativar o seu cadastro nas BGESF e ir para a faculdade sem se preocupar em ganhar bolsa de estudos ou moradia. Ou imagine, as instituições de caridade poderão ter tutela do RTGD da pessoa para amparar e cuidar da pessoa incapaz de cuidar de si mesma. O governo pode usar o possível RTGD dos próprios presos para custear os gastos com os mesmos, e etc. 7. Se a pessoa estiver trabalhando associada às BGESF, e durante o mês ela receber um pagamento de valor acima de um salário mínimo, ela poderá receber o imediato, IM, que é o valor que extrapolou o valor de um salário mínimo, e o outro, que é o valor de um salário mínimo,
fica agendado para o próximo mês, assim o caixa das BGESF fecha para o mês corrente. Os valores que viriam do IBRNI, que podemos chamar de royalties descentralizados do que representa o nível de capacidades e necessidades de momento humano ou RTGD. Por que essa definição? As primeiras pessoas que existiram no mundo tiveram gratuitamente o objeto que se aplica a trabalho, que é a semente e a terra para habitar, plantar e colher. No entanto, com o início das regras é de quem é mais forte ou é de quem chega primeiro, gerou-se guerras e processos de ocupações desleais ao direito, consequentemente a gratuidade do objeto que se aplica a trabalho foi sendo perdida pelas pessoas mais fracas, que em consequência ficaram só com a posse da própria mão de obra para colocar como objeto social. Assim a falta de emprego tende a se tornar uma ameaça e um problema para a vida das pessoas mais pobres, o que é possível fazer muitas pessoas ficarem entre a cruz e a espada. Na prática, uma pessoa que precisa só de uma quantidade de produtos e serviços para sobreviver, não pode ser forçada a comprar mais do que precisa, para as empresas terem lucros e condições de investir para gerar empregos. Por outro lado, as pessoas não podem ser forçadas a ter um nível de ciência, força, rapidez e autonomia para gerar empregos, produtos e serviços, incluindo os próprios políticos que você não gosta. Caso contrário, viraria abuso. Na hora de equacionar o problema temos que considerar todas essas variáveis em todas as lateralidades, e tentar responder as seguintes questões. 1. Como seria representado em termos da administração, a gratuidade do objeto que se aplica a trabalho, como foi no início da humanidade quando as primeiras pessoas passaram a existir no mundo, e não tiveram que empenhar um nível de capacidade de momento humano, para ter como posse o objeto que se aplica a trabalho? 2. Qual recurso é capaz de respeitar a vida em todos os níveis de capacidade de momento? 3. Como é possível movimentar o coeficiente de eficiência, e produzir para todas as pessoas que existem com menos pessoas possível, sem desfazer da sustentabilidade, e de maneira que todas as pessoas possam viver com qualidade, participar da educação, ter lazer, usufruindo da eficiência, desenvolvimento tecnológico e científico, e participando da reserva de trabalhadores? Em teoria, se você se associar e trabalhar e receber pelas BGESF, você não é uma pessoa aposentada, mas participaria de uma reserva de trabalho tendo remuneração com deveres e direitos sociais. As pessoas te contratam, e você contrata as pessoas conforme necessidades e capacidades, seguindo os trâmites normais. 4. Como lidar com as variações de mercado e capacidade de momento humano? A maioria das coisas que o governo faz para combater a miséria e fome em termos de dinheiro é válido, no entanto, nem tudo é generalidade e eficiente, porque miséria e fome é um problema de necessidade instantâneo. Ou seja, na economia da semente, se você plantar, você tem que esperar crescer e produzir para colher. Por outro lado, a economia do dinheiro não é variável dependente desse processo, ou seja, dinheiro não deve ser tratado como semente ou terra para habitar, plantar e colher. O dinheiro é um recurso de abstração subordinado às leis e disposições matemáticas. Assim é necessário observar todas as disposições matemáticas e como elas podem ser usadas para estabilizar a igualdade social. O IBRNI faz o dinheiro se comportar como uma unidade de medida multilateral, sem ser só uma medida de poder centralizada no que representa o nível de capacidade de momento humano, podendo fazer com que as pessoas passem pelas variações de mercado e capacidade de momento humano, sem risco social por ausência de dinheiro. É possível outras articulações. O governo pode completar o valor que falta para cada pessoa ter um salário mínimo completo no final do mês, com valores que não vêm do IBRNI, ou completar somente uma parte. No entanto, isso é uma de várias possibilidades. O IBRNI existe em teoria, conforme dedução feita anteriormente, mas ainda há outras questões a serem estudadas e observadas. Isso tudo foi só uma prévia de como poderá ser o novo sistema administrativo no futuro. É claro que isso pode ser objeto de aprovação democrática OAD. Mais uma questão é: se o IBRNI é um recurso que pode tirar milhões de pessoas da linha da pobreza, possivelmente sem custar nada do poder de compra das pessoas, por que não seria aprovado? Um bom senso é que temos que considerar a capacidade de organização das pessoas, seja elas governantes ou não. Por melhor que um sistema administrativo seja, às vezes os problemas estão na maldade do ser humano, e isso acaba tendo que ser resolvido também. Se as pessoas não superam as dificuldades financeiras, administrativas e organizacionais através do IBRNI, as pessoas podem superar as dificuldades através do amor ao próximo, compartilha, fraternidade, caridade, gratuidade, sem fazer guerras. Então, aconselho em primeiro a acreditar e seguir e praticar os mandamentos e ensinamentos de Deus e Jesus Cristo. Claro que isso está sujeito à tua crença e fé. Só existe sociedade se existir objeto social fundamental. E qual é o objeto social fundamental?
Existem formalidades e informalidades cujo bem não é variável dependente, e o perigo tende a não ser unilateral para quem faz algo errado, e a democracia não é um sistema em que as pessoas são donas de outras pessoas para obrigá-las a seguir formalidades ou informalidades cujo bem não é variável dependente. Uma coisa é aquilo que vigora por força das leis que o ser humano cria, e outra coisa é aquilo que vigora por força do firmamento da natureza e da vida. As leis que o ser humano cria são possíveis de estar alinhadas às leis do firmamento da natureza e da vida. Fiz alguns cartões de reflexão e lembrança, que refletem sobre alguns dos princípios fundamentais e as principais questões que envolvem a vida, em que se você esquecer ou não buscar estudar e aprender sobre essas temáticas, você pode ficar em sérios problemas em vários contextos. Você pode comprar o acesso a alguns para saber mais. Acesse o canal, participe e dê seu joinha. É só clicar no link do vídeo ou da descrição. Mantenha-se assistido e observe algumas disposições muito importantes. A democracia é um objeto de meio que depende da burocracia fundamental, e que é possível de ser usada para provar coisas boas ou ruins, coisas do bem ou coisas do mal. Não existe democracia sem burocracia fundamental, e não existe objeto de aprovação democrática sem democracia e burocracia fundamental, assim observando as qualidades funcionais, diferenciais, integrativas e derivativas das coisas. O que podemos chamar de regra da escada. Não se consegue construir uma escada de 3 degraus sem os outros 2 degraus. Por lei de integração e derivação, que reflete leis do firmamento da natureza e da vida, assim, quando o objeto de meio é variável dependente do objeto de fim, se você desfizer do objeto de meio, consequentemente você acaba desfazendo do objeto de fim, e esse é um dos problemas que as pessoas não conseguem resolver por falta de entendimento, e às vezes caem e se mantêm no preconceito e no erro. Observe o exemplo abaixo de algumas dessas disposições. Terceiro degrau. Objeto de aprovação democrática, é o objeto que resultou da aprovação democrática, o que é possível de ser uma coisa boa ou ruim, ou do bem ou do mal. Na prática, coisas ruins e do mal não devem ser aprovadas. Segundo degrau. Democracia é o que podemos entender como o acordo entre as pessoas para a soma de votos ou entendimento para aprovar ou desaprovar um objeto. Primeiro degrau. Burocracia fundamental, princípios fundamentais que existem desde a ciência ou processos mais simples até os mais complexos, que envolve os firmamentos da natureza e da vida, ou a razão, ou uma coisa que não é possível de ser executada ou existir sem a outra. Democracia tem função de objeto de meio em relação ao objeto de aprovação democrática, OAD, e tem função de objeto de fim em relação à burocracia fundamental, BF. Assim a democracia é um objeto de meio e fim, tendo função ambígua, ou seja, é uma face representando duas coisas por qualidade funcional. Isso nota a se perguntando: a democracia é um objeto de meio ou fim? Um mecânico que não conserta direito, e com baixo nível de desempenho, é uma face que representa várias coisas, o que tem função ambígua ou ambiguidade, o que pode te levar a perguntar qual é a causa ou motivo. E qual das faces é verdadeira? Qual das faces? Observar se existe ambiguidade, e colocar em evidência a individualidade das coisas resolvendo a ambiguidade, é uma burocracia fundamental, é um direito fundamental. Para desfazer do preconceito é necessário observar se existe ambiguidade e resolver a ambiguidade. Exemplo: milhões de pessoas da cor branca com um grande nível de ciência, força, rapidez e autonomia. Isso gera uma ambiguidade natural e pontual, onde fica parecendo que ser do bem ou que ser capaz seria variável dependente da cor da pele. Juntando a exaltação do nível de força, sem percepção de bom uso, e a falta de senso de ambiguidade, e a ausência de democracia, são algumas das coisas que contribuíram para a escravidão dos negros, e foram séculos para os negros serem libertados da escravidão. Considerando que o ser humano não nasce sabendo. A ciência, desde a mais simples até a mais complexa, é variável dependente do raciocínio, e o raciocínio é variável dependente de perceber a individualidade, assim observando as qualidades funcionais, diferenciais, integrativas e derivativas da ciência ou preconceito. Tente provar que é possível chegar a uma ciência ou preconceito sem raciocínio, ou tente provar que é possível chegar a um raciocínio sem perceber a individualidade. Isso pode te fazer refletir o que é a burocracia fundamental. Terceiro. O preconceito ou objeto de preconceito pode ser entendido como um objeto de fim que foi concebido pelo raciocínio humano sem a burocracia fundamental por completa. Segundo, podemos entender que a ação de relacionar as coisas mentalmente para alcançar um entendimento, seja na forma de preconceito ou ciência comprovada. Primeira.
A individualidade é qualquer coisa com qualidade funcional, diferencial, integrativa e derivativa, que é possível de ser moldada ou transformada pelo ser humano em alguns contextos e em outros não. Podemos dizer que você é uma pessoa composta por qualidades funcionais, diferenciais, integrativas e derivativas. Ambiguidade ou função ambígua é uma propriedade da individualidade que tem a tendência e disposição de ocorrer uma face ou aproximadamente uma face representando duas ou mais coisas, considerando as várias razões de comparações possíveis. Dois exemplos: duas pessoas gêmeas ou pessoas que têm o mesmo nome de nascimento. A ambiguidade é uma coisa natural que existe na natureza, no entanto, é possível de ser criada pelo ser humano em alguns contextos, e é possível de ser usada para fazer o bem ou o mal, ou seja, é possível alguém clonar seu cartão de crédito e seus documentos para te roubar e enganar os outros, e é possível alguém usar a ambiguidade nas piadas para fazer você rir e se divertir. É possível equivocar-se e cometer erros por causa de ambiguidades. É possível você ficar sem energia porque você pagou a conta de energia errada porque tinha muitas pessoas com o mesmo nome de nascimento que o seu, e pela mesma razão, que é muitas pessoas ter o mesmo nome de nascimento que o seu, também causa a perca de eficiência organizacional, o que aumenta o consumo de energia, é o que também causa falta de energia. Na realidade, quanto menos senso de ambiguidade você tiver, mais você corre riscos e perigos diversos, você tende a entender menos as coisas, e mais vulnerável socialmente e organizacionalmente você fica. As palavras ambiguidade ou função ambígua, no que representam, foram generalizadas nesses textos. O simples motivo é porque as coisas são iguais ou diferentes, já o semelhante é relativo, porque você só consegue explicar o que é semelhante porque existe a variação da quantidade de coisas diferentes pela quantidade de coisas iguais. Uma face exatamente ou aproximadamente representando duas ou mais coisas, tende a ocorrer quando a quantidade de coisas diferentes diminui em relação à quantidade de coisas iguais. Assim, logicamente, tudo que tem exatamente ou aproximadamente a mesma face representando duas ou mais coisas, tem ambiguidade ou é função ambígua. A variação da quantidade de coisas diferentes com relação à quantidade de coisas iguais é uma unidade de medida chamada de homonímia. É possível existir as ambiguidades resolvidas e as ambiguidades não resolvidas. Às vezes as pessoas dão peitadas nas portas de vidro, podemos entender isso como acidentes ocorridos por causa de ambiguidade não resolvida. O ar, o vazio e o vidro são representados pela mesma face que é a transparente. Podemos entender que ambiguidades têm outros nomes, exemplo, camuflagem. O capitalismo é variável dependente do socialismo, e o socialismo é variável dependente da gratuidade em função de não existir competição desleal contra a sustentabilidade da vida do ser humano, assim considerando e observando as qualidades funcionais, diferenciais, integrativas e derivativas das coisas. É claro que tem que ser considerado, observado e desenvolvido medidas como o padrão e valores mínimos que promova a qualidade de vida e o desenvolvimento social e pessoal das pessoas. Primeiro, gratuidade. Análise funcional. Podemos entender que é um recurso capaz de respeitar a vida em todos os níveis de capacidade. Segundo, socialismo. Análise funcional. Podemos entender que são os acordos e relações estabelecidas entre pessoas para atender às necessidades de produtos e serviços. Terceiro, capitalismo. Análise funcional. Podemos entender também como a representação da quantidade de produtos e serviços vindos das relações sociais. Observe um exemplo de condição de gratuidade fundamental necessária. Uma criança, quando nasce, ela precisa da gratuidade da mãe ou do pai para sobreviver. No entanto, o que torna uma pessoa incapaz não é o nível de ciência, força, rapidez ou autonomia que uma pessoa tem, são as imposições que não respeitam o nível de ciência, força, rapidez ou autonomia que a pessoa tem, seja por acidentes, atos intencionais ou acontecimentos naturais. Assim, independente se a pessoa é uma criança ou um adulto, a vida tem de ser respeitada em todos os níveis de capacidade. Tente provar que existe igualdade social ou relações sociais que respeitam a vida em todos os níveis de capacidade sem a gratuidade. Agora você pode tentar entender um dos motivos pelo qual eu falei das disposições de ambiguidades. Em um sistema administrativo e político em que o nível de capacidade esteja alinhado com o nível de necessidades, isso tende a fazer com que todas ou quase todas as pessoas fiquem empregadas, isso independente se exista ou não uma regra administrativa aprovada por políticas para zelar do respeito à vida em todos os níveis de capacidade. O que gera uma ambiguidade pontual em que é capaz de fazer qualquer sistema administrativo e político injusto ficar parecendo que é justo. É possível um dia os políticos e administradores terem um nível de capacidade suficiente, e o povo não,
Consequentemente, os políticos e administradores não consigam fazer a maioria das coisas que precisam, porque o povo não tem qualificação, e é possível ocorrer o inverso disso. É possível você ter que esperar o dia em que todo mundo no país tire nota 100 no concurso e vestibular, e se isso acontecesse, como você e outras pessoas seriam escolhidas para trabalhar ou estudar? Essas questões têm raízes imaginárias, que pode conduzir você a entender e resolver a questão, e chegar a uma solução real e verdadeira da equação. Acabar com a miséria e fome gerando emprego, produtos e serviços, não é uma ideia racional, porque miséria e fome é um problema de necessidade instantânea, e as capacidades e necessidades variam o tempo todo, e as pessoas não podem ser forçadas a ter um nível de ciência, força, rapidez ou autonomia para ter ou gerar empregos, produtos ou serviços. Assim como seria atendido às necessidades instantâneas? Embora gerar empregos, produtos e serviços possa ser um dever social e condição válida, só não é uma generalidade a fim de acabar com a miséria e fome. A gratuidade não desfaz dos deveres e direitos sociais, ela traz a possibilidade de integrar as pessoas aos deveres e direitos sociais e organizacionais. A gratuidade também não é uma generalidade, mas as coisas tendem a completar por integração ou derivação, ou seja, uma coisa é possível de completar a outra em função de manter a sustentabilidade do objeto de fim. Algumas das piores políticas tendem a criar generalidades diferenciais, funcionais, integrativas e derivativas, que acabam desfazendo de degraus necessários que preservam a sustentabilidade da vida. Reflita sobre generalizar o capitalismo, socialismo, ou a gratuidade ou etc. e o efeito disso.